E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo cheio de informação e hoje recebendo pela primeira vez aqui em nosso estúdio, nós estamos muito felizes, Dr. Marcelo Mendes, mastologista lá da Oncolog, que está aqui juntinho com o nosso programa, doutor, fazendo um trabalho excelente e me deixa muito honrada a sua presença. Eu que agradeço, Elga, também pela oportunidade, parabenizo vocês também por trazer esse assunto a todas que acompanham o programa. Sim, nós estamos aqui militando nesse Outubro Rosa. Hoje já não é mais, né, doutor, 1º de novembro, mas também iniciando um mês muito importante, que é o Novembro Azul. Sim, importante é levantar a atenção à saúde da mulher e também à saúde dos homens. Com certeza. E essas campanhas de conscientização, doutor, ganharam muita força, agora todo mundo abraçando essa causa e faz bem, né? Termos essa atenção com a nossa saúde, nesse momento que se fala tanto em prevenção. Exato. O importante é que nas campanhas se veicule informações, né? Sim. Antes de tudo, informações corretas. A gente vive um momento em que as informações são muito fáceis, né? Na internet, nas redes sociais, mas a gente está aqui para esclarecer, tirar dúvidas e levantar informações corretas. Numa era das fake news, a área de saúde não ficou fora. Sim, então, doutor, é muito importante que as mulheres procurem as fontes confiáveis de informação e programa como o seu, voltado ao público feminino, a levar essas informações e abrir esse espaço para nós. E ter parceiros como vocês lá da Oncolog, eu ter profissionais como o senhor aqui, me honra muito mesmo, porque o nosso propósito é esse. Realmente passar essa informação com credibilidade, que as pessoas assistam e falam, olha, já sei o caminho, né, doutor? Eu tenho um norte. Isso é então, importante. nós viemos aí, já tem algum tempo fazendo esse trabalho e estamos ajudando muita gente. Parabéns a vocês. Obrigada. Doutor, vamos falar de mama, né? Nesse mês aí que finalizou Outubro Rosa, mas como eu falei antes para o senhor, o ano tem que ser rosa. As mulheres têm que realmente ter esse compromisso Tivemos um assunto antes de iniciar a entrevista que eu não quero deixar passar em branco, em relação à culpa da mulher. O senhor pontuou muito bem, eu acho muito válido a gente trazer, até um refresco para a alma, que as mulheres se sentem um pouco culpadas, né? Principalmente as que têm essa infelicidade de ter um diagnóstico. Apesar de que hoje essa realidade é diferente, existem recursos, quanto antes descobrir melhor, mas o peso da culpa é algo complicado, né? Exato, Elga. A gente vê que nas recomendações se fala bastante do autoexame, da necessidade da mulher realizar os exames de prevenção, buscar o tratamento médico. A gente só tem que ponderar um pouco essas orientações para não transferirmos para as mãos das mulheres o compromisso de ela fazer o diagnóstico do câncer de mama. Sim. Então, isso pode gerar, sim, um sentimento de culpa para, eventualmente, aquela mulher que vem ao consultório com o diagnóstico de câncer de mama. Ela pode pensar, poxa, o que eu fiz de errado? Aonde eu falhei? E não se falha em local algum, não há culpa nenhuma envolvida, né? O câncer de mama é um fenômeno que nem a ciência sabe ainda explicar a causa. Pode acontecer com toda e qualquer mulher. Sim. Então, o importante é que essa mulher tenha acesso ao que a medicina tem de recurso, ao tratamento, isso é o mais importante. Sim. Então, eventualmente, se você, mulher, vier a passar por um diagnóstico de um câncer de mama, não sinta o peso da culpa. Você não é responsável pela proliferação das tuas células. O nosso corpo, existem muitas funções que não dependem da nossa vontade. Então, nós não conseguimos controlar absolutamente todas as funções do nosso corpo. Nós podemos, sim, enfrentar alguns problemas durante a vida que possam surgir, sem muitas das vezes depender da nossa própria vontade. Então, é importante, sim, né? Aquelas que tiverem facilidade de se tocarem, sim, se toquem. Aquelas que se sentirem incomodadas ou confusas, numa consulta ginecológica, peça para o ginecologista examinar as mamas. Ou, eventualmente, se você consulta um especialista como eu, um mastologista, né, nós estamos ali também nos consultórios para esclarecer, para examinar, para tirar dúvidas, para compartilhar esse compromisso do cuidado com as mamas e do diagnóstico. Então, vocês mulheres não estão sozinhas, vocês não têm o compromisso de sozinhas identificarem qualquer anormalidade nas mamas. É verdade, doutor. Realmente tem uma impressão, né? Que essa transferência de responsabilidade.
Mas o mais importante também aqui é levantarmos a questão de que você estar bem com você mentalmente, tirar esse peso dos ombros, no caso de um diagnóstico, também facilita bastante, porque se você carregar essa culpa, né, doutor, infelizmente, o mental influencia diretamente no físico. E você já está aí com esse sobrecarga, diríamos assim, né, de um diagnóstico de câncer. Então, você tem que se ajudar, cuidar do seu psicológico, esquecer o que ficou para trás e enfrentar o que vem pela frente, não é verdade? Sim, com certeza. Assim, a questão do tratamento, eu digo sempre para o paciente, a questão mais fácil é nós realizarmos o tratamento. Porque o tratamento são etapas a serem cumpridas de forma bem objetiva, bem racional. Então, os protocolos são muito bem definidos, grandes avanços foram feitos no tratamento do câncer de mama. Então, alguns estudos mostram, por exemplo, que há 30 anos atrás, 90% das mulheres faziam quimioterapia. Hoje, com o conhecimento que nós temos das células, com o conhecimento que nós temos cada vez melhor do câncer de mama, muitas mulheres que fariam quimioterapia há anos atrás, hoje não fazem mais, porque os protocolos atuais mostram a necessidade do tratamento individual. Sim. Então, grandes avanços estão sendo feitos, né? É uma doença, sim, que tem cura. Então, é muito importante. É tão bom falar isso, né? Tem sim, cura. Sim, tem cura. Cada vez mais o conhecimento se amplia, né? Então, o conhecimento ele é dinâmico. Não existe verdade absoluta. Nós não tratamos a mulher como se tratava há 15 anos atrás. Os protocolos já são mais atuais. Ainda tem esse estigma, né, doutor, das gerações anteriores, que infelizmente se debilitavam muito em um tratamento, a chance de cura eram menores, então as mulheres ainda vivem essa sombra, não é verdade? Sim, são aqueles mitos que permanecem no inconsciente, né? Principalmente aquelas que tiveram casos na família, viram a situação desenvolver em uma outra época. Sim, outras realidades, né? Então, a gente lida assim quando se fala do câncer, de uma forma geral, existe um imaginário na cabeça das pessoas, né? Elas acreditam que, por exemplo, alguém fazendo quimioterapia é alguém que está careca, magrinho e está muito debilitado. E a gente vê, a realidade não é essa, né? Então, o tratamento... Hoje eu encontro pacientes que você não consegue nem falar que ele está fazendo tratamento. Exato, porque existe aquele, digamos, um arquétipo, né? Um imaginário que a gente tem, uma ideia pré-concebida, né? Então, só que esses mitos levam tempo para serem eliminados, né? A mesma coisa em relação, por exemplo, à postura, que às vezes é muito comum nós encontrarmos, de dizer, a pessoa está lutando contra o câncer, é uma luta. Essa visão de luta é uma visão, até certo ponto, masculina. Colocar dessa forma é uma visão de batalha, é uma visão de guerra. E quem vai para uma luta tem que ir com agressividade. E não é essa a postura que alguém precisa ter quando se faz um diagnóstico. Perfeito, doutor. Eu nunca parei para pensar. Sim, eu particularmente, Marcelo Mendes, como médico, eu sou totalmente contrário ao slogan luta contra o câncer. A doença é um fenômeno que nós não conseguimos explicar muito bem, mas muitas vezes ela pode ser que ela não esteja totalmente contra o indivíduo. Sim. Então, a postura de luta leva a uma agressão. Você tem que ser agressivo, você não pode demonstrar sentimento e você tem que olhar para a doença como se ela fosse um inimigo, um intruso. Sim. Essa é uma visão do imaginário que persiste. Mas será que deve ser assim mesmo? Muitas das vezes a gente vê pacientes que trabalham uma aceitação de algo que é imprevisível e que muitas das vezes não dependeu nem da vontade dela, mas ela simplesmente aceita aquele fato como ele é, como ele veio, como ele aconteceu. E isso faz com que ela trabalhe emocionalmente de uma forma muito mais positiva, a favor da vida e não contra, independente do resultado que ela pode vir a ter do tratamento. O tratamento tem uma base científica, também nós médicos não temos
o controle total nas nossas mãos. Muito se estuda, muito é estudado. Devemos ter também a humildade de reconhecer que muitos nós temos que ainda avançar bastante, né? Mas ter também a ciência de que nós estamos a serviço. A ciência está a serviço da humanidade, como você bem colocou. Sim. Mulheres que trataram de câncer de mama 40, 50 anos atrás receberam um tratamento que hoje não se faz mais. Mas naquela época era o que se tinha disponível. Assim é com inúmeras doenças, né? Muitas delas doenças infecciosas que nós já erradicamos, como a poliomielite. Então, em prol do quê? Do conhecimento científico, a ciência em prol da humanidade. Veja o exemplo que nós estamos lidando com uma pandemia, com a Covid. Verdade, doutor. E de que em pouco tempo a ciência teve uma resposta. Então, nós precisamos confiar. É mais um momento em que precisa haver uma confiança. Eu vejo na questão sanitária, na questão de saúde, eu vejo a sociedade com uma grande crise de confiança. Então é muito importante que as pessoas confiem na medicina, né? A medicina, ela não vai conseguir resolver tudo, mas ela está a serviço da humanidade. Nós, médicos, estamos a serviço das pessoas. Então nós que estudamos o câncer de mama estamos a serviço das mulheres. E muita evolução nós já conseguimos. Como você comentou, a possibilidade de uma cirurgia reparadora. Sim. Décadas atrás não se dava tanto valor à questão estética na cirurgia do câncer de mama. Hoje não. Hoje nós temos aí uma técnica que se chama oncoplástica. Oncoplástica, em que nós associamos as técnicas da cirurgia estética com a cirurgia oncológica. Então, uma mulher que vai para um tratamento do câncer de mama e ela tem um desejo relacionado às mamas, então é muito comum a paciente fazer o diagnóstico do câncer de mama e dizer: doutor, eu sempre quis fazer uma redução da minha mama é muito grande, será que é possível fazer junto? Sim, é possível. Doutor, minhas mamas, eu estava querendo levantar as minhas mamas e agora com o câncer de mama eu vou precisar de uma cirurgia, será que é possível fazer junto? Sim, é possível. Então, isso aí já é uma outra realidade para a mulher, né, que está nesse momento, né, doutor? Isso, ela ter a segurança, ela vai ter a possibilidade de, uma vez ela expressando o desejo de ter uma reparação ou de fazer uma cirurgia que tenha a menor possibilidade de causar um defeito. Sim. Então, tudo isso é um avanço, né? Com tudo certeza. Isso são ferramentas que estão em prol da saúde daquela mulher que vai precisar do tratamento. E preservando algo tão importante para ela, né, que são as mamas, que representa a mulher, a feminilidade. Doutor, tá maravilhoso. Eu vou parar um pouquinho, chamar o intervalo. Perfeito. Mas é rapidinho. A gente volta já já, então não se mova. Estamos de volta hoje recebendo o doutor Marcelo Mendes, da Oncolog, mastologista, em um mês importante pela primeira vez no nosso programa. Quero te agradecer novamente, doutor. Obrigada pela presença. Obrigado, Ergo. Fico bastante agradecido também. Doutor, finalizamos o bloco anterior, nós estávamos falando aí sobre a reconstrução mamária, sobre que a evolução que teve, que antes a mulher, tendo um diagnóstico de câncer de mama, já tinha a ideia que eu vou perder a minha mama. E hoje a realidade é totalmente outra, né, doutor? Sim, Olga. A gente lembra que décadas atrás, né, até a década de 80, o início dos anos 90, a única cirurgia aceita como segura para o câncer de mama era a remoção total das mamas, né, que nós chamamos de mastectomia. E aí, quando surgiu, né? sim, quando surgiu o recurso, né, da radioterapia, alguns autores, né, decidiram então avaliar a possibilidade de fazer uma cirurgia menor, sempre que possível, complementando com a radioterapia, e isso ao longo de 20 anos de estudo se mostrou eficaz. Maravilha. Então nós demos uma grande guinada na cirurgia do tratamento do câncer de mama, né? Então hoje, toda e qualquer mulher que faz um diagnóstico de câncer de mama, nós vamos sempre avaliar a possibilidade dela preservar as mamas na cirurgia. E, eventualmente, se ela ainda precisar de uma cirurgia maior, se ela precisar ainda da remoção completa das mamas, nós vamos oferecer para ela a reparação imediata. Então, existem formas de se reconstruir de forma imediata uma mama. O uso do silicone é uma delas. Perfeito. E outras cirurgias mais complexas que envolvem, por exemplo, enxertos de pele, né?
Sim. Então, o implante de silicone, assim como na cirurgia estética, para o tratamento do câncer de mama, ele traz essa possibilidade de reconstrução de uma mama com o uso do silicone. Isso é maravilhoso, porque tira o que mais assombrava as mulheres, que é perder o seu símbolo, né? Como eu falei no final do bloco anterior, né, doutor? E hoje tem reconstrução de auréola, talvez não fique com o mesmo visual de antes, mas fica bem próximo disso. Sim, é lógico, uma cirurgia de reparação, assim também como uma cirurgia estética, né? Nós temos limitações. Sim. Então, lógico que nós estamos muito aquém ainda, tecnicamente, de garantir o mesmo resultado para cada paciente. Sim. Então, individualmente, nós temos bons resultados, existem características bastante individuais e é sempre um desafio a cirurgia de reparação. Mas é uma possibilidade, né? É importante a mulher que faz o diagnóstico de câncer de mama, ela saber que esse tema vai ser discutido. Nós vamos discutir a possibilidade da preservação, como fazer a cirurgia para causar o menor dano possível, né? Mesmo tendo as limitações que qualquer cirurgia tem. Até a década de 1970, até o começo da década de 80, a única cirurgia admitida para um câncer de mama era a retirada total das mamas. Uhum. Depois começou a surgir a radioterapia, e aí eles disseram, bom, peraí, será que se a gente retirar só o tumor, preservar a mama e irradiar essa mama, será que nós não vamos ter o mesmo resultado de cura e sobrevida? E levou-se quase 20 anos para se provar que isso era possível. E seguro, né? Seguro, e depois disso passou-se a ser admitido uma cirurgia que preservasse as mamas. E o professor Humberto Veronese foi um dos que trabalhou e evidenciou dentro do Instituto com estudos que é realmente uma medida segura. Então ele ficou muito reconhecido internacionalmente por um dos precursores da cirurgia conservadora de mama. E ele tem uma frase muito emblemática que ele diz: é muito fácil retirar um tumor da mama de uma mulher, mas é muito difícil retirar da cabeça dela. E isso é uma reflexão, né? Assim, a vivência, para o homem é mais fácil, às vezes, ele virar a página. Então, o homem teve câncer de próstata, às vezes ele consegue virar a página, não toca mais no assunto e ponto final. E a mulher tem mais um envolvimento, então você vê que, assim, o envolvimento é maior com o tema, com o assunto, com o envolvimento com, né, com outros, então, se solidariza, com as outras se voluntaria para ir lá acolher. É que a mulher é mais emocional. Isso é mais do feminino. Então, o feminino tem esse acolhimento. Sim. Ela quer compartilhar, ela quer ajudar outras mulheres que estão também vivenciando algo parecido. Então, isso é do feminino. Por isso que é normal isso acontecer entre as mulheres, né? De você pegar, você também teve, eu tive também, então vamos aqui reunir, vamos fazer uma palestra, vamos levar esse assunto, vamos acolher outras também. Vamos tentar ajudar. Vamos tentar ajudar. Então, a única reflexão que a gente faz é isso. Até onde isso, até onde isso é positivo para você, mulher. E vocês podem sofrer muito mais com esse comportamento. Você, na realidade, você não supera nunca aquela questão, né? Você vivencia aquilo ali sempre, aquilo faz parte da sua vida. Faz parte, Você não vira a página mesmo, doutor. Eu nunca parei para pensar nisso, doutor. Eu nunca parei para pensar nisso. Então, até onde isso não mantém o tema em evidência? Em evidência na sua vida, você não vai esquecer daquilo que você passou. E até onde você teria o direito de dizer, pronto, virei a página. Já virei a página, segue em frente. Não quero mais, não me chama mais para falar do assunto, não quero mais, não quero me envolver, não quero mais me envolver. Então, é que cada pessoa é única mesmo, né, doutor? Eu sou uma pessoa que eu sigo em frente sempre. Sim. Sou fácil virar a página para mim. Sim. Ah, não deu certo, não, tchau, já foi, já tô. Eu sou assim. Mas é bem provável que os psicanalistas diriam para você, esse é o seu lado masculino. Já falaram para mim que eu opero no masculino. Todos nós temos as duas. Vamos dizer, vamos chamar isso de polaridade. A gente precisa tomar um cuidado de quando a gente fala masculino e feminino, não ter a conotação de gênero, de comportamento. Não, um comportamento, o ser humano é múltiplo no seu comportamento. Nós estamos falando só de, não vamos chamar de energia, vamos chamar de polaridade. A minha vida veio de um espermatozoide com óvulo, a sua também. Então, assim, duas polaridades, vamos chamar de masculino e feminino. Algumas filosofias orientais chamam de yin, yang, não importa. Mas, energia, né? Dentro da psicanálise também existe a ânima e ânimos.
Quer dizer, o homem pode transitar também nisso. Então, eu como homem, quando eu acolho, quando eu me... Isso é o meu feminino que está fazendo isso. Quando você diz, não deu, acabou, vamos virar a página, vamos seguir, vamos à frente. Esse é o masculino que você tem. E pode, às vezes, ele até ser mais prevalente numa mulher, isso. Não, eu vou fazer, não, eu vou, criança, menina, eu vou subir nessa árvore, eu vou jogar bola com os meninos. Eu era assim desde criança. Sim, e não quer dizer que a preocupação da sociedade, às vezes, não, menino não pode. Com medo de... A sociedade está preocupada com o comportamento, mas Isso. ela tem aquela energia, é aquela energia dela, não elimina aquela energia. Sim. É bom que você siga na sua vida com as duas energias. Tanto para o homem quanto para a mulher, isso é bom. Então é bom para a mulher que ela tenha também, reconheça, tome consciência do masculino dentro de si mesma. Então eu digo hoje que o Outubro Rosa, nós poderíamos transpor um pouquinho, vamos deixar de lado um pouco a doença. Tudo bem, a doença existe, sempre existiu, mas vamos falar um pouco menos dela, não vamos falar sobre tomar consciência do feminino. O feminino que para vocês mulheres, há muito pouco tempo, na nossa sociedade ocidental, no mundo ocidental, há muito pouco tempo, vocês estão se libertando de coisas. Há muito pouco tempo. Certeza. Se você conversar com a sua mãe, conversar com a sua avó, o que você conquistou, a sua geração está podendo ocupar, fazer, é coisa que sua mãe talvez não fazia. Imagina a sua avó. Então é muito recente. É um mundo muito diferente. É muito recente. A liberdade que vocês estão encontrando é muito recente. Então, nós temos aí mais de 1000 anos do mundo ocidental em que a mulher, totalmente voltada ao mundo familiar. A mulher não podia exercer a arte de cura. Na Idade Média, a mulher era queimada viva, ela era tida como bruxa. Era bruxa, ela exercia a arte muito escondida. Hoje, muitas faculdades de medicina, mais de 50% são mulheres. Inimaginável há 50 anos atrás. Inimaginável uma faculdade de medicina onde você ter a maior presença feminina. 50 anos, você falou, olha, muito pouco tempo. Inimaginável. Então, você vê que é muito recente isso para vocês mulheres. Essas conquistas, né? As conquistas, e muitas conquistas elas E ainda vem acontecendo, muita coisa ainda. Então, é lógico que para romper tudo isso, às vezes vem um comportamento totalmente confronto. Primeiro se confronta para ganhar um espaço. E depois, talvez, aconteça um equilíbrio. Então, talvez esse seja o momento de começar a tomar consciência do equilíbrio. Também acho. Tomar a consciência do equilíbrio. Então, isso, se você pegar, por exemplo, a mulher começou a trabalhar, ela começou... no início, ela não tinha nem licença maternidade. A lei não previa. Depois, com o tempo, tá bom. Tá, você está trabalhando, então, te dou 4 meses, ok? Alguns países já dão 1 ano. Alguns países na Europa, às vezes a mulher tem 1 ano de licença maternidade. 1 ano. 1 ano de licença. Você Noruega, vê o quanto eles Suécia. valorizam esse início, Sim. que é muito importante, né? Da Então, uma formação sociedade que toma consciência e dizer, humano. ok, as nossas mulheres vão poder trabalhar, as nossas mulheres vão poder seguir uma carreira. Quando vier a maternidade, nós vamos dar condições para que ela possa se dedicar à maternidade, mas também manter a carreira. Esse é um passo que precisa avançar. Esse é um passo que precisa avançar. Estão muito na nossa frente, né? São muito mais antigos, já Sim, têm conhecimento muito maior. Exato, né? Então, conseguem a gente enxergar mais longe e valorizar o que realmente tem que ser valorizado. Sim. Se a gente comparar com as sociedades no Oriente, a gente tem... Nunca houve problema do feminino se expressar. Na Índia você tem templo inteirinho com figuras eróticas. Não há problema algum. Não há problema algum naquela expressão. Nunca houve problema. Então, o feminino sempre se expressou nas nossas culturas orientais. Diferente. Nunca houve conflito. Agora, para nós ocidentais, sim. No Brasil, talvez na geração da minha avó, que ficasse viúva, ela não poderia casar e tinha que usar preto, se vestir de preto. Isso aqui. Então, se fala, por exemplo, agora do Talibã, Afeganistão, a preocupação do direito às mulheres, mas olha para nós, olha para o Brasil. É muito recente. Olhar muito, né? Não, é muito recente. Aqui do lado.
Exato. Então, assim, que o Outubro Rosa seja também um passo, isso, tomarmos consciência do feminino. Muito mais além. Mais além, mais amplo, exato. Isso. Começarmos a ter uma discussão mais ampla. Né? Eu tenho uma filha mulher. Tem. Né? A minha filha mulher é negra. É. Então, eu já imagino desafios que ela vai ter. Eu já imagino Com desafios que ela vai certeza. ter. Então, nada melhor que nós, homens, tomarmos consciência desse feminino e nada melhor que uma mulher tomar consciência também do masculino. Porque se eu também renego o feminino e a mulher renega o masculino, não é o melhor caminho. Também concordo. Né? Nas relações, precisa ter esse equilíbrio, né? Eu acho que a gente Sim. tem que olhar como ser humano. Falar, nossa, já que nós estamos juntos aí, querer a felicidade do outro, o bem do outro. São duas possibilidades, Elga. Se você tem isso bem resolvido dentro da sua consciência, esse masculino vai te ajudar. Eu vou fazer, eu vou ocupar, eu vou ter minha carreira. Isso é o lado masculino. Então, deu? Vira a página, vamos seguir, vamos. Pra frente que se Pra anda. frente, vamos, Hoje eu ainda vamos. falei isso, é pra frente é que se anda. Sim, então esse é a energia do masculino, sim, que toda foguete mulher não tem ré, tem. né, doutor? Que toda mulher tem. Né? Eu adoro essa frase. Sim, então... Pra frente. Agora, você equilibrando o feminino, ótimo, você vai transitar nos dois lados. Então, na tua vida profissional, você está transitando aqui. Então, por que abolir? Porque é o que se pega na infância, né? A menina não pode isso, você tolhe aquela energia na ela menina. tem que ser princesa. Sim. Tem que brincar com boneca. A mesma coisa com o homem. Não pode chorar. O menino não chora, não pode chorar. Tal. Então, você está tolhendo nele uma energia que é natural dele também, o feminino que está dentro dele, de poder se expressar, de poder ter um olhar um pouquinho diferente, não enxergar o mundo só como uma batalha. Esse olhar é do masculino. Por isso que essa expressão, a luta contra o câncer, esse olhar é do masculino. Sim. Isso é um inimigo, vamos lutar. Quem que lutou sempre na humanidade? Foram os homens. Quem que A cria as energia guerras? masculina é essa. A energia Por masculina isso, é essa. engraçado, doutor, quando fala que você, por exemplo, eu como uma mulher, usando um exemplo, eu quero conquistar os meus objetivos, por Sim. exemplo. Eu trabalho todos os dias para me satisfazer, ter as minhas conquistas, me realizar. Isso é uma energia masculina. O senhor entende o que eu estou querendo dizer? Sim, com certeza. Né? Porque é da humanidade, né? É da humanidade. Você pode trabalhar nos dois polos e muitos de nós temos, às vezes, uma só coisa. O outro polo está adormecido, está relegado. Aí não é a gente analisar o que é certo e o que é errado. Não é julgamento, não é fazer julgamento algum. Sim. Mas é permitir que a expressão da vida seja completa. Você tem o direito de ter o seu comportamento. Nós não estamos falando de comportamento, de Sim. gênero, que aí não é isso. Entendi. Né? Gênero, comportamento, cada um tem o seu, cada um transita. Nós não estamos dizendo comportamento externo. Nós estamos dizendo algo mais interno, algo do inconsciente. Que a própria psicanálise reconhece, a ânima, o ânimos, a polaridade masculina, feminina, então, não de gênero. Mas, se você analisar traços de comportamento, é o que você falou. Quando eu digo, eu vou atrás, eu vou em buscar, eu vou colocar, é um traço do comportamento masculino, que a mulher pode ter, não há problema algum. Sim, deve até. Deve até mesmo o homem que tem o acolhimento, ele consegue ouvir. O homem também precisa ser ele mais. acolhe, ele tem um espaço para Parceria, companheirismo, se dedica. Então ele pode permitir que essa característica também aflore, sem problema algum. E não é julgamento de gênero, nós não estamos falando de gênero. Não é fraqueza. Não é fraqueza. E não comportamento de gênero, nós não estamos falando sobre sexualidade, Sim, comportamento. sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas é isso, eu acredito que o Outubro Rosa e o Novembro Azul está aí. Por isso que é na sequência, não é, doutor? Então, no Outubro Rosa, nós homens tomamos consciência do feminino e Sim. que no Novembro Azul as mulheres tomem consciência do masculino.
e que incorpore isso dentro da sua vida, dentro do teu inconsciente. Saber que você a sua origem da sua vida é de um pai e de uma mãe. Você tem as duas coisas dentro de você. As duas coisas dentro de você. Então, explore isso, seja por inteiro, seja um ser humano por inteiro. Né? E a responsabilidade é nossa, né, doutor? A responsabilidade é nossa. Total. A gente nutre o que quer, não dá para transferir. Perfeito, doutor. Adorei, de verdade. Doutor, eu não quero finalizar a entrevista. Aliás, eu quero pontuar um assunto e quero convidar o senhor novamente para retornar aqui, e se o senhor aceitar, é lógico, para conversarmos sobre o silicone. Como já havíamos conversado aqui antes de iniciar a entrevista sobre a doença do silicone, que é algo muito novo, não tem nada em concreto, mas existe aí um estudo, uma investigação, poderíamos dizer assim. E o senhor, com certeza, detém muito mais informação em relação a isso. E eu acho que as telespectadoras adorariam saber a opinião do senhor em relação a essa doença do silicone, se existe, se é algo muito particular. Pode ser? Sim, lógico. É muito importante, Olga, tocar nesse assunto, né? Então, os implantes de silicone são materiais que foram desenvolvidos há pelo menos 60 anos já, né? As primeiras próteses foram colocadas nos Estados Unidos na década de 60 do ano passado, né? Sim. Então, o silicone é um material que o nosso corpo ele aceita, digamos assim. Então, Sim. O silicone ele existe na prótese de mama, a prótese peniana é com silicone, existem catéteres que têm um silicone. Então, nós já sabemos assim bastante, né, sobre o silicone e ele continua sendo um material seguro. Recentemente surgiu uma teoria sobre a possibilidade da prótese de silicone desencadear uma reação autoimune no nosso corpo. Então, o que é isso? Quando nós colocamos um silicone, o nosso corpo vai interagir com aquela prótese. Então, vai acontecer um processo inflamatório de cicatrização desse implante e a teoria é de que esse processo inflamatório poderia desencadear a produção de anticorpos e esses anticorpos causariam sintomas na mulher. Entendi. Infelizmente, assim, os dados que nós temos até hoje não conseguem comprovar isso. Então, ela é uma teoria, é uma suspeita de que isso possa acontecer. Então, não há um exame que nós conseguíssemos fazer. Nós não conseguimos dosar uma substância no sangue, tanto que a síndrome que recebeu como o nome de doença do silicone, quais são os sintomas? Os sintomas são bastante vagos. Então, o autor que propõe essa síndrome, ele coloca sintomas como fadiga, insônia, mal-estar. Então, a crítica que se faz é, no mundo de hoje, uma mulher que sente fadiga, que sente cansaço, até que ponto nós podemos atribuir ao silicone? Existe um exame que nós conseguíssemos fazer e comprovar isso? Não existe esse exame. Então, por isso que, por enquanto, é uma teoria e, como toda teoria, ela vai levar um certo tempo para que possa ser comprovada ou não. Então, de qualquer forma, né, as entidades médicas que acompanham, os eventos médicos, os congressos, os estudos todos, mantém o silicone como material seguro. Sim. Continua sendo seguro. É lógico que, em relação a doenças autoimunes, sempre houve essa preocupação. Tanto que mulheres que têm doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, o famoso reumatismo, Sim. nós vamos ponderar o uso do implante, porque não sabemos se o silicone poderia piorar Entendi. essa situação particular dela. Sim. Então, isso nós já sabemos. A medicina já reconhece que mulheres que têm doenças autoimunes, elas têm que considerar o risco-benefício do uso do silicone. Às vezes o corpo reage de uma outra forma. Exato. Entendi. Agora, para uma paciente que não tem nenhuma doença autoimune, dizer que o silicone pode desencadear uma doença autoimune, isso ainda precisa de estudo, confirmação. Então, os implantes são seguros. A própria indústria, ela fica atenta aos estudos científicos, Sim. Então ela evolui também as próteses. Hoje nós temos próteses de terceira, quarta geração.
Então, a indústria procura fazer o revestimento do implante de uma forma que cause um menor processo inflamatório possível. Então, se você, mulher, deseja, né, colocar um implante de mama, busque informação, agende uma consulta com um especialista, converse. Nós sabemos que hoje muitas notícias, muitas informações são veiculadas nas redes sociais, pela internet, mas às vezes são informações que precisam ter um entendimento, né? Com certeza. Então, nós médicos estamos aí também para poder traduzir isso, ou se você ouviu que você está preocupada com isso, busque uma consulta, tá? Mas, por enquanto, a questão da doença do silicone, existem aí algum movimento promovendo a remoção dos implantes pelas mulheres. Sim. Então, nós temos que agir de bom senso. Então, a comunidade científica reconhece que isso, por enquanto, é uma teoria, não há uma confirmação, mas ela está empenhada também em estudar essa teoria e avaliar se é uma realidade ou não. Ai, maravilhoso. Eu já me sinto mais segura, doutor. Doutor, foi um prazer ter o senhor aqui em nosso programa. Eu gostaria muito que o senhor retornasse para podermos aí ter esse bate-papo cheio de informação sempre e ajudar muita gente, com certeza. Para mim também, Olga, foi um imenso prazer estar aqui. Agradeço a você pela oportunidade, né, pelo programa que você faz, em ter esse compromisso de levar informações a quem está ouvindo, quem nos está assistindo. Então, eu fico sempre à disposição. Ai, obrigada, doutor, e até a próxima. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje continua. Vamos dar aquela paradinha, mas já voltamos com mais um bate-papo sensacional. Então, não saia daí.